Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho me afronhado e morrendo de vergonha, porque tem uma mestra, não vou nem olhar para você. Né? Faz de conta que ela não está aqui, porque ela é mestra nesse assunto, doutora XPTO nesse assunto, e eu louca resolvi, mas é que eu gosto muito desse tema. E eu vou começar com o finalzinho de uma frase do Mark Benda, que é um dos sócios de uma galeria em Nova York, que já desde 2006 tem trabalhado com o design mais com um conceito mais conceitual do que apenas função. Mas isso é incrível, eu acho esse finalzinho incrível. Na realidade, a função apresenta liberdade em vez de restringi-la. E aqui a gente começa a nossa conversa sobre arte funcional. Antes de entrar, eu trouxe 10 trabalhos de 10 designers diferentes para exemplificar o meu conceito sobre arte funcional. Mas eu vou só fazer um apanhado rapidinho do que hoje se entende como arte funcional. Eu vou reduzir em quatro fatores, que o primeiro é estética, não em detrimento da função, mas com a função, e a beleza vem em primeiro lugar, sendo ela em sua perfeição ou no seu estranhamento. Nós temos uma outra questão, que é, sim, também primordial, que é a função. Nós temos uma questão que é a da... Eu não gosto muito disso, mas infelizmente isso rege uma questão de mercado, que é a unicidade. Quanto menor o número de produção, melhor é o status desse objeto. E a quarta, que é a questão do autor. O pensamento dele, o que o levou a criar aquele objeto que tem uma estética forte, e seria mais ou menos o discurso, o que a gente chamaria de discurso do artista, do autor. Neste caso, eu vou sempre chamar o designer de autor e não de designer, e também para não incomodar ainda, porque a gente está no início, artista, né? Acho que poderia criar um atrito, então a gente vai falar sempre do designer como, neste caso, autor, porque sim, ele cria algo novo, é uma questão de autoria. E agora eu vou entrar nas imagens, vou começar, não tem como a gente falar de design, de arte com função, sem falar dos irmãos Campanas, que desde os anos 80 estão aí fazendo e criando, e acho que são... E eu gosto muito do Fulvio Nani, vejo a importância dele nos anos 80, mas algo novo é essa dupla quem trouxe para o Brasil na questão do design. Não dá para você falar de revolução no design sem citar a Diana Adams, até porque ela, além de criadora, foi ela quem, posso ser pretensiosa, mas acho que ela quem proporcionou as primeiras exposições dos irmãos Campanas. E eu trouxe aqui essa coleção que eu amo. Se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu teria para mim, sabe, assim, eu teria na minha casa e conviveria super bem, que é essa coleção que os irmãos Fernando e Humberto Campana chamaram de Barroco Brasileiro. E aqui eles eles intitulam a série de Barroco Brasileiro, e cada peça tem um nome. Então tem a mesa lateral Humberto, o castiçal Aleijadinho, adorei. E aí eu começo já a viajar, e a questão da emoção naquele texto do início. Aí nós temos a luminária Ouro Preto e o sofá antropofágico. O incrível aqui para mim é a apropriação
de um tempo, de um estilo artístico, que é o barroco, onde você tinha imagens, você tem aqui representações muito fortes. Quando você vê uma peça barroca, principalmente no Brasil, a gente tem muito mais igrejas barrocas do que objetos barrocos, mas é a presença do dourado. Aqui eu acho que ele estava quase já indo para outra coleção dele, que é o rococó, mas que você tem o branco, que é muito forte, mas o que me impressiona aqui é a beleza. Eu vejo o belo, mas principalmente a apropriação de um tempo sem fazer o mesmo, mas sendo os irmãos Campana. Quer dizer, eles voltam lá atrás, 2 séculos, sei lá quantos séculos atrás. Barroco é 1700, há séculos atrás, e trazem a imagética, mas eles não deixam de ser campanas, porque tudo que a gente observa aqui, a foto não permite, mas são os objetos que eles estão acostumados a inserir nos trabalhos deles ao longo do século. Você tem jacaré, você tem cobras, aqui é bem... Eu acho que isso aqui eu já começo num nível, em grande estilo, e eu acho que conseguiram com essa coleção um excelente estilo. Aí eu pulo para o Rodrigo Almeida, Rodrigo eu tenho, a Ju tá aqui, eu tenho algumas pessoas que fizeram partes da minha emancipação, do meu amadurecimento com relação à produção contemporânea. E tudo começa, na verdade, eu vou pular, eu vou voltar, porque assim, foi com Zanini de Zanini, quando eu estive em uma feira e vi um banquinho dele incrível, falei, puxa, Zanini, isso é lindo, vamos vender na galeria, mas eu ainda não estava preparada para o mundo contemporâneo, e isso não fluiu. Tempos depois eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo. Nossas discussões evoluíram até que eu falei, eu tenho que fazer parte disso, porque a história ela não se encerra, ela precisa seguir, e eu tenho que permitir é tão... Mas eu preciso auxiliar esses criadores, esses autores, a ter as suas obras menos comerciais, ou com maior dificuldade comercial de produção, a produzir e apresentar para quem estiver interessado em consumir isso, porque quando a gente fala também, eu não posso esquecer de mercado, mercado é consumo. E o Rodrigo foi com quem, na verdade, realmente tudo se inicia. E aqui nós temos essa estante. É muito comum o trabalho do Rodrigo Almeida, a apropriação de materiais já existentes, e ele insere materiais novos. Isso ele vai trabalhando, tem trabalhado com uma frequência. Ele tem essa questão da apropriação, mas também ele cria algo novo, e principalmente sempre dentro de um discurso. E por isso ele tem uma influência forte dos anos 80 e dos anos 90, da produção industrial, do design industrial dos anos 80, dos anos 90. E as questões que permeavam aquele período, que sem levantar bandeira, sabe? Sem aquela coisa de vamos, sei lá, não desmate a Amazônia, não, mas vamos chamar a atenção para o que está acontecendo com o mundo. No caso, essa aqui é a estante Cipó. Ela foi produzida para a gente apresentar numa feira em Nova York, e foi muito legal porque eu tive a oportunidade de estar
Rodrigo não está aqui, mas esteve comigo a Ju, que está aqui, as Cancelos, e o Armarinhos Teixeira, e eu levei também uma seleçãozinha de mobiliário moderno. Mas uma coisa que me deixou muito, muito, muito feliz é que o design contemporâneo brasileiro foi o que mais chamou a atenção do nosso stand. E olha que a gente estava permeado ali de Giuseppe Scapinelli e Sérgio Rodrigues. Foi bem feliz. Essa estante do Rodrigo, ele deu o nome dela de Cipó. E ele diz que é uma experiência em que a estrutura de metal, essa estrutura antiga é uma estante dos anos 70 em metal cromado. Para ele, isso é um emaranhado de corda criando um casulo e que se referem a troncos de árvores cobertos por cipós e raízes das nossas florestas tropicais. Ele sempre vai trazer o Brasil para as questões do trabalho dele, desde arte a funcional arte funcional. Ele sempre vai trazer uma questão inserida dentro dessa produção. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Aí aqui a gente vem para o Zanini. Esse foi... Eu mostrei, eu começo com 2 peças de 2 designers, cheio de informação. E a gente vem para um minimal, para uma questão de singeleza, onde há um respiro, há um descanso, e eu acho que, assim, para mim, tem uma outra peça, eu não consegui achar, foi de uma Art Rio, que ele estava expondo, que era um buffet, também em madeira maciça, incrível, incrível, incrível. O Zanini, às vezes algumas pessoas se aproximam e falam, o Zanini tem uma... é fácil para ele, já que ele é herdeiro de uma história tão forte como a do Zanini Caldas, que é o pai dele, mas eu acho que em momento algum, desde que eu conheci o Zanini e acompanho o trabalho dele, eu não vejo, com exceção da matéria, do material, que é a madeira, eu não encontro em momento algum uma confluência, nem confluência, nem, sabe, eu não vejo o Zanini Caldas ali. Eu acho que ele é muito bem resolvido, é um trabalho, ele sempre, quando ele vem para essa questão funcional, da arte funcional, ele traz a madeira. Em alguns casos tem um trabalho dele que acho que mas ali ele trabalha em série aberta, e quando a série é aberta, não sou muito favorável a isso, mas aí você tem o mercado dizendo que se a série é aberta, a peça não pode ser funcional arte. Mas eu acho que se ela tem qualquer apelo artístico, no meu pensamento, tudo pode. E eu acho que, para mim, aí eu consegui trazer esse, porque também ele representa bem o trabalho do Zanini quando ele entra nessa questão mais autoral e de unicidade. Aqui a gente vê nossa musa, né? A gente ama esse trabalho que está aqui, muito bem representado pela Laura e pelo Paulo ali no espaço, está incrível. Fiquei bem feliz mesmo. Além de me emocionar com essa cadeira, que uma vai ser minha, já falei, eu tenho que ter. Ela entra em qualquer lugar. É incrível que quando você entra essa questão do desenho com a estética muito forte, ela é muito feliz quando ela entra em qualquer ambiente. Você vê que a gente tem aqui um ambiente aqui na mostra, essa galeria onde você vê ao fundo essa poltrona, mas a minha casa, que é uma loucura, eu já tive a oportunidade de deixá-la lá por uns dias e ela entra super bem. Na casa de uma cliente que tem um discurso completamente diferente do meu, ela também entra bem. Assim, quando você tem um bom desenho, uma boa obra, ela entra em
em qualquer ambiente, em qualquer espaço. Aqui a gente tem um outro trabalho. Eu acho bem feliz, porque eu acho que essa obra representa bem o designer. Ele ama a moda, ele é super vaidoso, ele é um arquiteto também. E ele desenha essa é uma coleção que é chamada Animal. A opção dele é porque animal ficaria bom tanto para o Brasil e fora do Brasil. Mas nós não conseguimos ainda finalizá-la porque veio Covid, veio toda essa história e ela ficou parada com essa obra e uma outra obra que chama Macaco. Essa coleção animal serão 11 mobiliários de diferentes estilos, poltronas, cadeiras e tal. Mas esse eu acho que ele realmente foi feliz. Aqui nesta peça específica, você vê o nome, você vê no objeto, você identifica a espécie, mas principalmente a moda, a vaidade, ela vem inserida nos pés, porque esses pés são inspirados em saltos altos. Então tem um estilista, acho que é espanhol, que ele gosta bastante. E a inspiração desses pés, feitos em latão polido, são nos saltos altos femininos. Aqui a gente tem o Gustavo Neves, essa é uma coleção, são 6 peças, eu trouxe aqui 3. Ela é chamada de Ion, gente, é um nome assim, eu não sei se a pronúncia é Ion, mas o significado dela é eternidade. Ela tem vários significados, mas o que ele quis trazer é a perenidade, é a durabilidade, é a eternidade. Inclusive, ele volta aos classicistas, os materiais usados, quase, porque ele não usa o mármore, ele vai usar a pedra, que é uma pedra que é o limestone, e onde ele faz uma intervenção química bem de leve para que ele tire aquela aparência do limestone. Quando você vê de perto, parece concreto. Ela dá uma impressão ou pedra ou concreto, por isso que todas as obras dessa coleção, então mesa pedra, com exceção dessa luminária e essa mesinha, que tem a estrutura com cápsula de canhão antiga. Todas as outras peças têm um aparador, tem uma escrivaninha, que eu curto muito mais ela como penteadeira, como escrivaninha, mas é uma questão minha. Tem uma luminária também. Essas outras peças são, das 6 peças, 4 tem como material principal a pedra, aí você vai ter também o acrílico, e ele vai fazer intervenção sempre, ele faz questão sempre de estar nesse tempo, nesses materiais, fazendo uma intervenção, subvertendo um pouquinho o aspecto do material. No caso desse acrílico, ele é lixado à mão para perder o brilho e ficar com esse aspecto de gelo, que elas de perto são muito mais interessantes, assim, elas não são fotogênicas. Tem peça que a gente olha e fala assim, nossa, é fotogênica, e fica bem de qualquer jeito. Elas são difíceis, porque a pedra, você não consegue enxergar o material. Posição que chamava Vai Vem, que tratava, na verdade, sobre as redes e as ressignificações do uso da rede hoje no nosso cotidiano. E ela foi inserida também o curador, ele fez uma analogia entre as redes e trabalhos de diversos artistas e autores também, como a Lina Bobardi. Esse aqui é o Rodrigo Ambrosio. Eu acho que esse, assim, eu tenho um banquinho dele, mas essa para mim é uma das peças mais Rodrigo Ambrosio. O Rodrigo Ambrosio, ele é nascido em Alagoas, e
quando ele, junto com o Rodrigo Almeida, eles não recriaram porque isso nunca... O Ariano Suassuna, nos anos 60, nos anos 70, conversou com vários intelectuais para trazer para os grandes centros os trabalhos dos artesãos do Nordeste, mas isso sempre ficou numa questão de discurso, mas nunca se materializou. E o Rodrigo Almeida, junto com o Rodrigo Ambrósio, eles conseguem, eles criam aí, acho que em 2014, eu não vou falar de datas porque eu posso estar errada, mas eles criam o grupo Design Armorial, onde eles convidam, deu uma paradinha por conta de pandemia e tal, mas eles sempre convidam designers para se juntar a eles, e eles se juntam artesãos do Nordeste para produzir um design em conjunto. E aqui eu acho que essa aqui, ela de novo, ela sai, para mim ela sai, de novo não, mas ela sai do campo só da função e ela entra num campo estético incrível, porque assim, o conceito, estética, ele produziu isso como um sertanejo, assim, é a imagem de um homem, só que isso aqui você deita sobre ela, então você tem um chapéu, você tem a parte dos pés, você tem os braços. Eu acho assim, essa é um dos trabalhos dele assim, que me impactaram bastante. Tive a oportunidade, inclusive, de expor na galeria junto com outros trabalhos do grupo Armorial neste ano. Agora, essa aqui do Sérgio Matos, que também fez da mesma exposição em Redar, ela é incrível, porque assim, ela é assim, a função de rede, e como rede, ela também fica... Eu usei na galeria e coloquei no canto assim, ela fica ali, fica muito bem, você não precisa de nada para acompanhar. Do que eu já vi do Sérgio, essa é a peça mais incrível dele, assim, é a peça mais... que ela tem ela para mim, acho que com relação ao que a gente fala de arte funcional, ela representa. Eu tenho isso é o meu pensamento. Ela representa esse significado, essa palavra, que ela tem arte e ela tem a função, ela cumpre super bem. São tiras de couro. E ela é de couro. E ela é de couro, ela é couro com pelo, ele misturou couro com pelo e tiras de couro. Aí aqui eu tive o prazer de conhecer essa designer. Carol, ela é cheia de questões. É muito interessante, porque quando a gente fala de arte funcional e fala que o artista... eu sempre comento que a arte funcional, o objeto, ele fala. Ele conversa com você, ou porque você se identifica com ele, ou porque o autor tem um discurso pré-produção, pré-estética. E a Carol, ela sempre tem uma questão, ela tem trabalhado, tem tomado um cuidado, a gente conversa bastante, mas porque ela é trans, e essa questão ela vai estar sempre presente nos trabalhos, essa discussão do feminino, masculino, e ela tem um diálogo, que alguns trabalhos que nunca foram produzidos, mas são desenhos que podem ser, aí a questões autorais, onde ela apresenta trabalhos de designers modernos, não só brasileiros, mas europeus também, com um olhar feminino, porque ela fala que na história, no contexto histórico, o homem sempre foi o grande produtor do móvel, do design, da arte. Você tem sempre muito mais presente a figura feminina, que está e que na maioria das vezes ele é um homem produzindo com um olhar
algumas vezes feminina, como Niemeyer, que fez curvas, como um artesão do período barroco francês, na época do Luís XV, que introduz a curva de todos os lados, é o feminino, ele é inserido no desenho de mobiliário. Ela vai fazer o inverso. A intenção dela, e isso são sempre projetos, isso não entrou em produção. Até brinquei com ela, falei, vamos conversar com o pessoal da Dipot, eles produzem, e a gente faz pega trabalhos aí de vários autores que a Dipot representa. Sérgio nem sabe, isso aqui depois vai sair, ele vai falar, louca, né? Mas é que eu já conversei com ela, não conversei com ele. E que a gente coloca em produção aí vai trabalhar com os brasileiros, com os modernos brasileiros, para ela fazer isso e depois, mas não para vender, só para mostrar o olhar dela. Depois a gente queima tudo, né? Faz uma fogueira. Ela tem uma excelente formação e eu fiquei muito feliz quando eu a conheci, porque eu sou nascida em São Paulo, minha família inteira é de São Paulo, mas eu cresci no interior do Mato Grosso e difícil achar alguém que vem de lá, gente. E um dia ela me aparece na galeria e eu nasci, que é pior ainda, ela nasceu, acho que em Água Boa, que é uma cidade mais desconhecida do que Barra do Garças, que é a cidade que eu cresci. Aí a gente começou e criou afinidade, e eu comecei a olhar o trabalho dela e eu realmente tenho seguido ela bastante, ela no Instagram, eu estou bem de olho porque as questões dela, eu também estou estudando as questões contemporâneas o novo hoje, sabe, que é muito diferente do que eu já vivi, do que eu entendia e essas questões. Então, e ela tem me auxiliado, algumas conversas que a gente tem me auxiliam para entender até o jovem, o comportamento hoje dos jovens, porque é muito diferente do que eu, não sei vocês, gente, mas assim, eles têm, esse comportamento para mim tem sido, mudou tanto e tão rápido, sabe, que eu não consegui ainda assimilar essa mudança e todos os conceitos que vêm junto. E ela tem me auxiliado e me deixado louca de pedra, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, mas é interessante, e principalmente porque o trabalho dela o trabalho dela é uma questão de falar assim, olha, aqui não é só você não está sentando só numa peça, aqui é mais que uma peça, aqui você tem questões sociais, você tem questões, inclusive políticas em alguns casos, e aqui a gente tem, e ela vai contar a história com 3 banquinhos, madeira, aqui é cimento e mármore, e cópula. Ela tem até uma expressão, deixa eu ver se eu... É um diálogo sobre a questão de gênero. O banco cópula é uma reflexão sobre dualidades do pesado e do leve, do liso e do poroso, o fosco e o brilhante, o homem, a mulher e suas milhares de intersecções envolvendo gênero em suas identidades e performances, condições e orientações. E aí eu vou encerrar a nossa tarde, a minha fala com isso aqui, porque eu não, para mim gente, se a gente vai observar a história da arte, a gente sempre vai ver artistas, ler artistas falando sobre domar a natureza. Nós vamos ter ali os grandes pensadores, os filósofos falando do domínio da natureza, e para mim eu acho que com essa obra ele domina a natureza, porque você tem uma árvore, entendeu? Então ele domina essa natura, e ele faz mais ainda, ele insere algo que são esses banquinhos, porque ele quis.
porque ele pode, porque ele conseguiu domar. Eu acho que isso aqui é a gente encerra. Se já falar de história, de arte e das questões e da natureza e do quão a natureza é indomável, eu falo assim, não, não, não. Ele conseguiu, porque para mim isso aqui é só para vocês, é uma luminária. Primeira vez que eu vi, já me apaixonei sempre, falei assim, não, isso é o resumo da história da arte, o homem domando a natureza e fazendo mais. Ele coloca o que ele quer lá dentro. Gente, eu quero assim, super agradecer vocês, eu encerro por aqui. Esta é a minha reflexão sobre o tema, arte funcional. Aqui no Brasil a gente tem caminhado, nós temos aqui uma grande estudiosa, fico muito feliz, obrigada por me vir aqui, que tem auxiliado os amantes desse novo nicho a gente gosta de caixinhas, e eu acho que essa nova caixinha da arte, sabe, tem aí a fine art, artes plásticas. Eu acho que a emoção, depois de tudo que a gente passou nesse último ano, a gente precisa de coisas bonitas que nos sabe, e é um belo diferente, eu acho que eu falei já isso, diferente do belo classicista, de tudo, da perfeição, mas de algo que tira a gente um pouco dessa angústia. Não sei vocês, o quão esse período afetou vocês, mas para mim foi assim, bem difícil, quase neurótico, e eu tô procurando isso, eu quero isso para minha vida, sabe, assim, beleza, conhecimento, informação, e esse design, essa arte funcional, ela traz isso pra gente, mas é do meu saber e da minha questão contemporânea, que é realmente a emoção e também entender essas mudanças todas, e o mobiliário, o objeto, ele pode te traçar, te trazer esse conhecimento desse novo mundo que a gente hoje habita. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que vieram, muito obrigada. Obrigada, Ju, obrigada.